Clara nasceu em uma pequena cidade do interior, cercada por campos de girassóis e ruas de terra batida. Desde muito jovem, ela era conhecida por sua curiosidade e seu desejo insaciável de aprender. Os moradores sempre diziam que Clara tinha uma luz nos olhos, algo especial que a fazia brilhar, mesmo em meio às dificuldades. Seus pais eram pessoas humildes, mas muito dedicadas. A mãe, Dona Lúcia, trabalhava como costureira e o pai, seu Antônio, era agricultor. Eles não tinham muito, mas sempre encontravam uma maneira de proporcionar a Clara e ao irmão mais novo, Pedro, uma infância feliz. As noites na casa de Clara eram preenchidas com histórias contadas à beira da lareira, histórias de coragem, bondade e, acima de tudo, de esperança. Dona Lúcia sempre dizia: "Filha, o mundo lá fora é grande e cheio de desafios, mas você tem a força necessária para superá-los. Nunca esqueça que o conhecimento é a chave que abre todas as portas." Essas palavras ecoavam na mente de Clara enquanto ela crescia. Na escola, era uma aluna exemplar, sempre na primeira fileira, absorvendo cada palavra dos professores como se fossem tesouros. Ela sonhava em se tornar professora, como aqueles que a inspiravam todos os dias, mas sabia que o caminho até lá não seria fácil. O destino, no entanto, reservava para Clara uma provação muito maior do que ela poderia imaginar. Aos 15 anos, a vida de Clara foi virada de cabeça para baixo. Sua mãe, a mulher que era sua âncora e inspiração, adoeceu gravemente. O diagnóstico foi um golpe devastador, uma doença rara e agressiva. Dona Lúcia lutou bravamente, mas em poucos meses a doença levou-a embora. A dor da perda foi avassaladora para Clara e sua família. Seu pai, antes um homem forte e trabalhador, afundou em uma profunda depressão e encontrou refúgio na bebida. Clara, ainda tão jovem, se viu diante de uma realidade cruel. A responsabilidade de cuidar do irmão caçula, Pedro, recaiu sobre seus ombros. Além disso, ela precisava encontrar uma maneira de sustentar a casa. A escola, que antes era seu refúgio, começou a parecer um luxo distante. Mas Clara era teimosa e determinada. Decidiu que não iria desistir de seus sonhos, mesmo que isso significasse fazer sacrifícios inimagináveis. Ela começou a trabalhar como faxineira nas casas dos vizinhos, acordando antes do sol nascer e retornando apenas à noite, exausta, mas determinada. Vendia doces na escola, costurava roupas velhas para ganhar algum dinheiro extra e, ainda assim, encontrava tempo para estudar. Enquanto seus colegas tinham a adolescência normal, Clara vivia uma realidade dura que parecia envelhecê-la antes do tempo. Apesar de tudo, Clara não permitiu que a chama dentro de si se apagasse. Todos os dias, ela olhava para uma foto de sua mãe na estante e prometia a si mesma que iria honrar a memória dela. "Eu vou conseguir, mãe. Eu prometo", dizia baixinho, segurando as lágrimas. Aos 18 anos, Clara enfrentou um dos maiores dilemas de sua vida. Ela havia terminado o ensino médio com excelentes notas e sua dedicação chamou a atenção de um professor, que a ajudou a conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade na capital. Era a oportunidade que ela sempre sonhara, mas significava deixar seu irmão e seu pai para trás. Na noite antes de partir, Clara sentou-se com Pedro, que na época tinha 13 anos. "Você é forte como a mamãe", disse Clara, segurando as mãos dele. "Eu preciso que você cuide do papai enquanto eu estiver fora. Vou estudar, vou trabalhar duro e vou voltar para casa para que possamos ter uma vida melhor. Eu prometo." Com o coração apertado, Clara deixou a cidadezinha que era seu lar. Na capital, a realidade era diferente de tudo o que ela conhecia. As ruas eram barulhentas, os prédios imensos, e as pessoas pareciam sempre estar com pressa. Clara sentiu-se pequena e insignificante diante daquele novo mundo, mas não deixou que o medo a paralisasse. Ela sabia que estava ali por um propósito maior. Os primeiros meses foram difíceis. Ela morava em um pequeno quarto alugado, dividindo o espaço com outras 2 estudantes. Trabalhava meio período em uma cafeteria e passava o restante do tempo estudando. A carga de trabalho era pesada e muitas vezes Clara sentia o cansaço invadir seu corpo de tal forma que era difícil levantar-se da cama pela manhã. Mas ela tinha uma missão. Todas as noites antes de dormir, ela lia as cartas que Pedro enviava, contando sobre a vida na cidade natal. Isso dava a Clara a força que ela precisava para continuar. Ao longo dos anos, Clara foi conquistando pequenas vitórias. Passou a se destacar na universidade,
sendo reconhecida por sua dedicação e inteligência. Os professores a admiravam, e logo ela conseguiu uma bolsa integral que cobria todas as suas despesas. Com isso, pôde se concentrar mais nos estudos e menos nas preocupações financeiras. Mas a jornada estava longe de ser fácil. Houve momentos em que Clara se questionava se realmente conseguiria realizar seu sonho. O peso da responsabilidade, a saudade da família e o cansaço físico e mental pareciam conspirações para fazê-la desistir. Um desses momentos aconteceu em uma noite fria de inverno. Clara tinha acabado de receber uma ligação de sua tia, dizendo que seu pai havia sido hospitalizado devido a complicações de saúde, resultado de anos de abuso do álcool. O desespero tomou conta dela. Sentiu que toda a sua luta estava sendo em vão, que talvez estivesse perdendo sua família, enquanto tentava construir um futuro melhor. Chorando, Clara foi até a biblioteca da universidade, o único lugar que conhecia onde poderia ficar sozinha com seus pensamentos. Ela sentou-se em uma das mesas, cercada por livros, e sentiu-se mais perdida do que nunca. Então algo a fez levantar os olhos. Na estante à sua frente, havia um livro antigo, com a lombada gasta pelo tempo. Sem pensar, Clara o puxou e, ao abri-lo, encontrou uma passagem que a tocou profundamente. As tempestades não duram para sempre. Elas vêm para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos lembrar que o sol sempre brilha depois da chuva. Essas palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Clara fechou o livro e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se respirar fundo. Ela entendeu que, por mais difícil que fosse a tempestade, ela tinha dentro de si a força para superá-la. Decidiu que, por mais que o medo e a dor estivessem presentes, ela não iria desistir. Os anos passaram e Clara finalmente se formou com honras. A cerimônia de formatura foi um marco em sua vida, um momento de consagração de todo o sacrifício, esforço e determinação. Clara recebeu seu diploma sob os aplausos de seus colegas, mas, mais do que isso, sob o olhar orgulhoso de Pedro, que estava na plateia com seu pai. Ao vê-los, Clara soube que tudo havia valido a pena. Ao voltar para sua cidade natal, Clara começou a dar aulas na escola local. Ela não era apenas uma professora, era uma inspiração viva. Seus alunos viam nela alguém que enfrentou o impossível e venceu. Clara não apenas ensinava matemática, história ou português. Ela ensinava a importância da perseverança, da coragem e do amor pelos próprios sonhos. E assim, a história de Clara se espalhou pela cidade, inspirando não apenas seus alunos, mas todos aqueles que a conheciam. Ela se tornou um símbolo de resiliência e transformação, mostrando que, com determinação e fé, qualquer obstáculo pode ser superado. Hoje, Clara continua a ensinar e a inspirar. Ela ainda lembra-se das palavras de sua mãe, que guiaram sua jornada. O conhecimento é a chave que abre todas as portas. Mas Clara acrescentou algo mais a essa lição. O coração é o mapa que nos guia até as portas certas, e em cada desafio que enfrentamos na vida, podemos escolher desistir ou continuar. A história de Clara nos mostra que continuar, mesmo quando tudo parece perdido, é o que nos transforma em quem realmente devemos ser. Assim, que a história de Clara inspire todos nós a nunca desistir, a sempre lutar pelo que acreditamos e a lembrar que, por mais longa e difícil que seja a jornada, o destino vale cada passo dado.